Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto de geometria é triângulos e seus elementos. Aí o que é que nós temos aqui? Triângulo é um polígono de 3 lados, que é composto por vértices, lados e ângulos internos, né? Então, em relação ao triângulo, a gente sabe que ele tem 3 lados, ele é o único que possui essa característica, né? E em relação aos seus elementos, ele possui vértices, lados e ângulos, que são componentes que têm características próprias, como por exemplo, vértices são os pontos do triângulo, no caso as letras maiúsculas. Então você vai observar aqui, ó, tem um ponto A, tem um ponto B e tem um ponto C. Então esses pontos, eles são os vértices do triângulo. Aqui eu tenho lados, né? São os segmentos de reta, par de letras maiúsculas. Por exemplo, eu tenho aqui 3 lados, 1, 2 e 3. Então, para representar esses lados, eu tenho que usar 2 letras maiúsculas dos pontos. Por exemplo, do ponto A para o ponto B, então eu tenho AB. Do ponto B para o ponto C, então eu tenho BC. E eu tenho do ponto A para o ponto C, que no caso seria AC. Então, para representar os lados, eu utilizo 2 letras maiúsculas, letras dos pontos, a do início e a do final. Temos também a questão dos ângulos internos, são as aberturas. Está vendo essa abertura vermelhinha aqui? Elas são aberturas que são medidas em graus, que a gente vai calcular mais na frente, né? Elas são representadas por letras minúsculas. Então eu tenho o ângulo interno A, ângulo interno B e ângulo interno C, né? E finalmente nós temos a notação. A notação, ela não faz parte dos componentes do triângulo, mas ela especifica o nome do triângulo. Ela é o próprio nome do triângulo. Ó. Nome do triângulo composto por letras dos pontos. Por exemplo, se eu quiser determinar o nome desse triângulo, eu faço o símbolo do triângulo, que é o próprio desenho, e determino as letras dos pontos. Então, esse seria o triângulo A, B, C. Né? Agora vamos determinar aqui especificamente colocando a resposta. Por exemplo, os vértices, nós sabemos que são representados pelas letras maiúsculas. Então, nós temos o vértice A, vértice B e vértice C, né? Que são os pontos. Os lados têm AB, depois BC e AC, né? São os lados. Os ângulos são as letras minúsculas, né? As aberturas. Nós temos A, B e C, né? Em relação à notação, é simples. Eu coloco o símbolo do triângulo, certo? O símbolo do triângulo, e uso a letra dos 3 pontos, a letra dos vértices, para determinar seu nome. Então é triângulo A, B, C, o nome desse triângulo, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. Vejam só. Eu coloquei aqui, ó, triângulos e seus elementos aos quais vocês vão identificar, né? Só os elementos do triângulo, não especificamente seu nome. Então aqui o que vocês vão observar? Que esses triângulos, eles possuem características próprias, né? E essas características próprias vocês vão ter que determiná-las. Como por exemplo, os vértices, lados, ângulos internos e a notação de cada um deles, certo? E em relação a isso, nós vamos começar pelos vértices, depois passando para os lados, depois para os ângulos internos, depois para a notação. Só relembrando, ó, vértices são as letras dos pontos, certo? Letras dos pontos. Os lados são, no caso, formados por 2 letras, né? Você, por exemplo, pega daqui para cá, primeiro, essa letra e essa letra para formar um lado, essa letra e essa letra para formar um lado, e essa letra e essa letra para formar outro lado. Dessa maneira, né? Sempre vão ser 3 lados formados por 2 letras cada um. Em relação aos ângulos internos, nós vamos ter as letras minúsculas, né? Cada uma delas representa um ângulo. Só que em relação ao ângulo, vocês têm que entender o seguinte: existem esses ângulos aqui que são completamente vermelhos, e ângulos que são quadradinhos e ângulos um pouco mais abertos. Em uma próxima aula a gente vai detalhar cada um deles, né? Mas existe uma pequena diferença entre completamente vermelho, entre o branco e o quadradinho. E finalmente a questão da notação. Como é que funciona a notação? Você faz o desenho de um triângulo e em seguida coloca as 3 letras que compõem esse triângulo para identificar o seu nome, tá certo?